Olá, tudo bem? Espero que você esteja gostando do canal. Então dá um like, compartilhe os vídeos, que aqui é para trazer para você novas ideias, para abrir a sua mente, abrir não só a sua mente, mas também mudar seus resultados e mudar a sua vida. Então hoje o papo é sobre frequência. O papo é sobre como mudar a nossa frequência. Então eu quero dizer para você, nos meus estudos, na minha procura e na minha busca, desde criança eu queria saber quem era Deus, quem era o universo, como eram as coisas, como funcionavam essas leis universais. E buscando, pesquisando muito, estudando sobre tudo isso, hoje a ciência tem algumas partes já que ela consegue comprovar. Por exemplo, que nós não estamos separados do universo. Então nós achamos que estamos separados, que nós somos diferentes, que nós somos completamente outra coisa do que o universo. Mas na verdade a gente interfere diretamente no universo e existe uma cocriação, existe uma coisa unificada. Então um pensamento meu, ele vibra em uma frequência e eu mando essa frequência como se fosse um pensamento e eu mando essa frequência desse pensamento para o universo, que vai procurando pensamentos parecidos e eles vão se encontrando e se aglomerando e fazendo uma rede. Então quanto mais a gente observa essas coisas acontecerem de mudar a nossa frequência, mais a gente vai mudar a nossa realidade. Então eles fizeram vários experimentos, um deles foi olhar você fazer um revólver de elétron. Eles botavam um revólver de elétron para mandar essa chuva de elétron em direção a um objeto, e eles perceberam que quando tinha pessoas na sala observando isso acontecer, elas interferiam no caminho do elétron. Então o elétron mudava de caminho. Então é muito maluco isso, perceber como a gente interfere o tempo todo no nosso campo, dependendo da nossa frequência. Então o primeiro ponto para dizer para você é: nós não estamos separados. Agora o problema é, quando a gente está em estresse, quando a gente está muito atarefado, quando a gente está com a mente muito cheia, a gente está separado. Por quê? Porque essa frequência mais baixa, ela torna a gente num modo sobrevivência. E aí a gente acredita que a gente está completamente separado do universo, do resto do todo. E é aí que a gente precisa estar para cocriar nossa realidade. Então esse campo eletromagnético precisa mudar de frequência. E quando eu estou muito estressado, muito cansado, ou muito preocupado, preocupada, ou sob emoções negativas, como culpa, raiva, vergonha, todas essas emoções, o tempo todo, elas são emoções muito densas, que vibram muito baixo, em frequências muito baixas. O Dr. Hawkins, ele pesquisou, foi um psiquiatra que pesquisou a frequência das emoções, e ele descobriu que essas emoções mais baixas, elas têm uma frequência muito baixa. Então você imagina, eu estou querendo, por exemplo, manifestar prosperidade na minha vida. A prosperidade tem muito a ver com gratidão, com amor, que são frequências muito altas, frequências bem mais altas do que raiva, culpa, medo. Mas se eu não mudo essa emoção, eu não mudo a minha frequência, porque a emoção vai gerar um pensamento, que vai gerar uma frequência, que vai criar essas ondas eletromagnéticas que nós estamos mandando o tempo todo para o universo. Então, na minha percepção, eu tive que olhar para mim e ver que eu tinha muita negatividade dentro de mim. Então, o meu mundo, eu não percebia que era eu mesmo que estava criando o meu entorno, criando as pessoas que eu me relacionava, criando as situações que aconteciam. Eu não conseguia ver isso. Para mim, era uma coisa separada, ou seja, é uma coisa que acontece do universo. Eu não conseguia ver causa e efeito em relação aos meus pensamentos, sentimentos, emoções, no que eu estava emanando para o universo para mudar essa frequência ou não. Eu não conseguia enxergar isso. Então, estudando tudo isso, estudando os campos, estudando e meditando muito, porque eu comecei a meditar há mais de 10 anos e fazendo várias técnicas de meditação, eu pude observar muitas mudanças. Então, a questão da lei da atração, a gente atrai aquilo que a gente vibra semelhante. Se eu estou vibrando baixo, eu vou atrair coisas ruins, problemas e tudo mais. E onde está o segredo de tudo isso? Nas nossas memórias. Então, as nossas células trazem memórias dessa vida, memórias da família, memórias do nosso sistema familiar. E isso faz com que a gente vibre em certa frequência e que aconteçam coisas no nosso dia a dia. Então, o que eu descobri? Que eu precisava mudar a minha frequência. Então, como é que eu podia parar de reclamar,
de justificar, de culpar, de ser tão negativo. E aí eu descobri que o que me causava essa negatividade toda eram as minhas memórias ruins, os meus traumas, as coisas que me deixavam preso nessas lembranças negativas que ficavam rodando na minha mente e gerando esses pensamentos, gerando essa frequência e criando essa minha realidade. Então eu estava como se eu tivesse um cego tentando dar murro em ponta de faca. Eu queria fazer uma mudança, mas sem prestar atenção na minha frequência, na minha energia, naquilo que estava dentro de mim. Então é muito mais difícil fazer a mudança quando a gente faz isso. Por quê? A gente faz um esforço danado e aí a frequência é a mesma, volta tudo de novo a acontecer, volta tudo de ruim a acontecer novamente. Então a mudança da frequência é o principal ponto para a gente começar a emanar e criar um campo eletromagnético que se conecte com esse poder do universo, que seja um só. Porque para manifestar, a gente depende dessa força divina, dessa força do universo para conseguir fazer isso acontecer. A gente não consegue fazer sozinho. Então, entrar em sintonia com essa frequência é muito importante. Como? Trabalhando essas emoções negativas, superando essas emoções negativas, esses momentos negativos, esses traumas e reprogramando a mente e o corpo e as emoções através de meditações. Então nós temos aqui vários centros de energia. Os centros mais básicos na base da coluna e vai subindo, né? São 7 centros e tem depois um centro aqui em cima da nossa cabeça. Essas energias mais densas e pesadas no nosso dia a dia, como raiva, culpa, vergonha, ficam presas na parte de baixo do nosso sistema. E eu tive muitos problemas, olha que interessante. Eu tive problema na parte da minha região sexual, eu tive problemas de hérnia, eu tive problema na parte de estômago, tirei a vesícula, tirei o apêndice. Então, tudo isso tem a ver com essas energias negativas que eu trazia e que eu acumulava no meu corpo. E eu não fazia nenhum trabalho de mudança da minha energia para isso melhorar. Então, eu continuava atraindo coisas que eu não queria, mesmo eu não querendo mentalmente. Tá? Então, limpar esses centros de energia é muito importante. Tem uma meditação que eu uso nos meus treinamentos, que é justamente essa de você focar e se concentrar em cada um dos centros de energia todos os dias um pouco, e você vai limpando, mandando um outro tipo de vibração, como gratidão, amor, emoções elevadas, para ir limpando esses centros de energia e mudando a frequência. E quanto mais para cima dos nossos chakras a gente vai chegando, maior é a vibração, maior é a frequência. E a base é muito importante. Então, se a gente está com a base contaminada com essas emoções, fica mais difícil de fazer essa energia subir, né? Essa coisa positiva, essa frequência mudar, ir para o coração, né? Expandir para a gente poder se comunicar melhor, falar coisas melhores, enfim. É claro que nós vamos sentir raiva, que nós vamos sentir culpa, que nós vamos sentir vergonha, mas o principal ponto é o que a gente vai fazer com isso. A gente vai continuar sentindo isso e alimentando isso, que gera uma frequência, um pensamento e atrai as coisas ruins, ou a gente vai focar em todo dia mudar nossa frequência para conseguir manifestar o que a gente quer. Então, o que eu manifestei? Eu manifestei separação, briga, perdas, eu não estava conseguindo realizar o que eu queria. Então, a minha sabotagem, a minha autossabotagem estava muito ligada aos meus pensamentos e emoções negativas, que estavam ainda ligadas a essas memórias. E o que eu descobri? Elas vêm principalmente dos traumas. Então, os traumas, eles têm um impacto muito grande em formar essas memórias negativas. Vamos dar um exemplo. Então, eu lembro que... eu tive vários traumas, né? Mas eu me lembro que eu tinha uma questão muito séria de dislexia, eu não conseguia estudar, me concentrar, e eu me sentia muito mal com isso. Então, eu me sentia menos que as pessoas, eu me sentia envergonhado de não conseguir, de não saber, de não conseguir, eu achava que eu era diferente, que eu era burro, né? E essa energia, essa sensação grudada em mim o tempo todo, ela me trazia situações que comprovavam tudo isso. Então eu atraía situações onde as pessoas me colocavam à prova em relação à minha inteligência, me competiam muito comigo. Então
E eu não percebia que era eu mesmo que estava trazendo tudo isso, que era eu mesmo que estava mandando essas coisas e isso estava voltando para mim, né? Então foi muito curioso poder entender que eu tinha sim uma parte do processo. Somos só nós? Não. Tem o universo, tem toda a questão de como sintonizar nessa nova frequência. Mas vamos lá, vamos falar das frequências. Então a gente estava falando das frequências. A frequência de estresse é uma frequência muito baixa também, e é uma frequência que a gente chama de frequência alfa. Então ela é uma frequência que é difícil, ela é muito mental, muito racional, e para a gente se conectar com essa materialização do universo, ela precisa evoluir, é uma frequência mais alta, uma frequência teta, uma frequência, ela é uma onda de frequência mais lenta e mais positiva. No dia a dia, a gente precisa trabalhar isso tudo. Existe uma terapia chamada Theta Healing. Theta Healing é uma terapia baseada em justamente a gente fazer um trabalho de se conectar com essa energia Theta. E a partir dessa energia divina, Theta, ou do universo, como você queira chamar, pedir as transformações, pedir as mudanças. E o fato da gente se conectar um pouco todo dia com essa frequência nova vai mudando o nosso campo, vai mudando nossa frequência. Então, basicamente, ela ensina a gente a se conectar com o centro da Terra, que é a Mãe Terra, né, a energia feminina, e ir subindo e se conectando com os nossos chakras. Então, desde no centro de energia da base, né, da frente do umbigo, depois do estômago, depois do coração, depois da garganta, depois aqui, né, que é o terceiro olho, depois do topo da cabeça, e essa energia aí subindo em direção à Theta. Então, você faz uma meditação e direcionando essa energia, passando por vários campos de consciência até chegar lá em cima, em Theta. E a partir dessa conexão com essa energia Theta, você vai pedindo as mudanças de crenças, de sensações, trazendo uma mudança no subconsciente para mudar a frequência e entrar em contato com essa nova possibilidade de materialização, né? Então, eu fui buscar algumas ferramentas para fazer, Theta Healing foi uma delas, para fazer essa mudança. A outra é o tapping, é o EFT, que eu falo para você, que ajuda demais, porque o primeiro ponto do EFT que ajuda ele tira a mente desse estado de estresse. Então a vibração já começa a mudar da mente quando você faz o tapping, os pontinhos, né? Os 9 pontos, você faz um pouquinho ali, 5 minutos, 10 minutos, a frequência já muda. Então a mente começa a entrar num estado mais de paz, de tranquilidade, e você começa a mudar a sua frequência. Então, o que tinha preocupação, ansiedade, tudo isso que deixa a nossa energia densa e baixa, vai mudando. E conforme eu vou fazendo todo dia um pouquinho, eu vou mudando cada vez mais a minha frequência. Então eu vou me acostumando a ter uma frequência mais de paz, mais de tranquilidade. Ah, eu não vou ter raiva? Vai. Eu não vou me sentir culpado? Vai. Mas você vai conseguir voltar ao seu estado equilibrado mais rápido usando essas ferramentas, né? Então, o que eu descobri? Que os momentos traumáticos, essas memórias traumáticas abaixavam muito minha energia. Então eu estava no dia a dia sem perceber, aquela sintonia com uma memória de um trauma me trazia a emoção para baixo, vergonha, culpa. E aí, o que acontecia? Eu me desconectava do universo, dessa máquina que está funcionando para fazer as nossas manifestações. Então o que precisa fazer? Precisa treinar todos os dias nosso sistema corpo e mente para se conectar com essa energia maior. Então, o que é esse sistema corpo e mente? Então, o Joe Dispenza, que é um grande neurocientista também, estudioso dessas questões, ele fala que é muito importante o corpo estar junto com a mente para co-criar a nossa realidade. Então, o corpo ele tem um poder muito grande, né, de gerar essas emoções, e é ele que comanda, então ele tem mais força do que a mente, né? E ele fala que para fazer essa ligação entre o nosso campo do coração, que é muito poderoso, e a nossa mente, existem nervos que fazem essa comunicação dentro de nós, né? Um deles é o nervo vago, que é um nervo que está completamente ligado à questão do trauma. Quando a gente sofre um trauma, a gente desequilibra o nervo vago. E aí a gente não consegue mandar essa energia e entrar em sintonia coração-mente, porque interrompeu o caminho. Então, cuidar dos traumas é muito importante para liberar esse caminho, para que eu consiga fazer essa questão de junção, né, da emoção positiva com a energia da minha mente, estando num estado de frequência diferenciado. Então, emoção boa, frequência teta, frequência alta.
Porque eu tô com uma emoção muito boa, mas a minha frequência da mente está muito baixa, né? Está muito estressada, eu não entro nesse campo da cocriação. Então as pessoas ficam, e eu também, eu ficava tentando fazer isso através por exemplo, às vezes repetindo frases só. Ajuda, mas é muito mais difícil. Então a minha descoberta foi que usar essas ferramentas da terapia para mudar a emoção, a consequência disso é que muda a frequência. Então eu não fui buscar a terapia para mudar minha frequência, eu fui buscar a terapia para mudar minhas emoções, para me sentir melhor, para vencer crenças limitantes, para vencer emoções ruins, memórias ruins. Mas o que aconteceu, a consequência disso, foi que eu aumentei minha frequência. Ah, Gustavo, como é que você sabe que você aumentou sua frequência? Eu sei porque quando eu estava naquela frequência ruim, eu tinha uma vida econômica muito ruim, de altos e baixos. Então era ganhava, perdia, ficava um tempo sem dinheiro, ficava no vermelho na conta, aí não podia viajar, se viajava depois era um perereco para pagar as contas, né? Eu não atraía situações de trabalho onde as pessoas me reconheciam, me valorizavam, me pagavam bem. Eu atraía muito trabalho pagando pouco. Então eu tinha que trabalhar muito para ganhar mais ou menos. E eu não conseguia morar no lugar que eu queria, passear onde eu gostaria. Então eu comecei a investir em mudar isso através das terapias. E eu percebi que quando eu comecei a mudar, usando as terapias e as meditações todo dia, eu comecei a atrair coisas diferentes. Ah, você não fez nada? Claro que eu fiz. A oportunidade veio e eu tomei atitude. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma mudança, de estudar, de aprender, de evoluir. Eu fui lá e fiz. Eu tive uma oportunidade de alugar uma casa onde eu gostaria, maior, muito melhor. Fui lá e fiz. Então, claro, eu fiz o meu movimento. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo usando essas terapias e essa mudança da minha mente para atingir o que eu gostaria. Claro, é tudo junto. Tá? Mas eu me lembro, eu estava morando num apartamento bem pequeno, na Aclimação em São Paulo. Aí quando eu mudei para um bairro melhor, em São Paulo, bem melhor, num apartamento maior. E quando eu cheguei lá, eu tinha muito medo, eu chorava à noite achando que eu não ia conseguir pagar e tudo mais. Então o que eu decidi? Que ao invés de ficar chorando, preocupado que eu não ia conseguir pagar, eu ia mudar a minha frequência, eu ia mudar a minha mente. E eu comecei a fazer. E aí a escalada foi acontecendo. Eu comecei a usar essas terapias, com a intenção de melhorar minha vida, minha frequência mudou e eu comecei a atrair melhores trabalhos que me pagavam melhor. Eu comecei a atrair novas situações, né? Eu comecei a atrair possibilidades, cursos, coisas que tinham mais a ver comigo, pessoas, clientes. Eu abri o meu consultório, eu fiz meu consultório do zero, eu não tinha, aluguei, comecei do zero, montei todo o meu consultório, comecei a atender um monte de gente. Minhas palestras aumentaram a frequência, a quantidade. Eu dei muito mais palestras para muito mais treinamentos e ganhei muito mais. A minha renda começou a aumentar. Eu comecei a cuidar mais da minha saúde, eu comecei a me preocupar mais com a minha alimentação. Eu comecei a me preocupar mais em beber água porque eu tive problema no rim. Eu comecei a mudar a minha frequência. Ah, Gustavo, a sua frequência tá maravilhosa, linda, excelente? Não, eu estou sempre buscando evoluir minha frequência. Então, eu criei o quê? Rituais. Utilizando essas ferramentas que eu aprendi fazendo terapias para mudar o emocional, que acabaram mudando minha frequência. Então eu usei o quê? Uma técnica, um método. Eu comecei a entender que eu precisava trabalhar a minha emoção e fortalecer a minha frequência cerebral. Então, ao mesmo tempo que eu mudava as minhas emoções e eu limpava as minhas emoções negativas cuidando dos traumas e dos eventos ruins, eu fortalecia a minha frequência mental para que eu conseguisse entrar nessa sintonia, nessa frequência nova. Então, foi um combinado de coisas que eu faço todos os dias para manter a minha frequência. Então, hoje, por exemplo, eu acordei, não deu tempo de meditar, mas eu vou meditar no final do dia. Em algum momento eu vou fazer. É raro acontecer isso. Hoje foi bem corrido, eu não consegui fazer de manhã. Mas é muito importante a gente estar no presente, no aqui e agora. É isso que vai fazer a gente conseguir materializar as coisas. Enquanto a gente está lá no futuro preocupado, lá no passado, a nossa mente está no estresse. Ela está num momento de frequência baixa, de vibração baixa. E aí não acontece, a gente não consegue criar o nosso campo, porque assim, o nosso campo ele precisa entrar em sincronicidade com o campo universal da materialização.
nosso campo do nosso corpo mesmo. E o Joe Dispenza tem um desenho muito legal que mostra o campo da Terra, uma maçã, o campo eletromagnético da Terra, uma maçã. E ele fez vários testes, várias pesquisas nos treinamentos dele de workshop avançado, filmando as pessoas. Tem uma câmera especial russa que filma esse campo eletromagnético. E ele mostrou que essas pessoas que conseguiram mudar a mente fazendo as meditações, elas mudam essa frequência e o campo delas fica igualzinho o campo eletromagnético da Terra, como se fosse uma maçã. E nesse momento elas conseguem, materializar as coisas que elas desejam. Seja saúde, dinheiro, melhor relacionamento, né, uma situação financeira melhor. Então, o grande trabalho nosso é entender que nós não somos separados do todo. Nós não estamos aqui separados. O meu pensamento influencia o pensamento do meu vizinho, influencia os outros pensamentos. A gente tem uma rede rolando em volta do nosso planeta o tempo todo. Então, a gente precisa lembrar que a gente ajuda muito o planeta trabalhando as nossas emoções e a nossa frequência. É o melhor jeito que a gente pode fazer para melhorar o mundo. Então, se você quer mudar o mundo, começa mudando você. Se eu quero mudar o mundo, se eu quero um mundo melhor, um mundo mais pacífico, um mundo mais tranquilo, mais de amor, eu preciso mudar isso dentro de mim. Então, é muito mais fácil eu fazer isso do que eu ficar tentando mudar os outros e o planeta. Como? Criando hábitos. Então, eu adorei a frase que eu ouvi. Eu tenho falado bastante essa frase que eu ouvi no Instagram. Eu esqueci o nome da pessoa que falou. Então, se você ver esse vídeo, foi você que falou, eu achei muito legal. Não sei nem se é sua essa frase, mas eu achei muito interessante, porque eu tive que mudar o quê? Os meus hábitos. Então, se eu não mudasse os meus hábitos, eu não ia mudar o meu resultado. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: os hábitos saudáveis são mais difíceis da gente começar a fazer. Eu falei, poxa, mas por quê? Porque eles têm um início difícil e a recompensa, muitas vezes, ela demora para vir. Né? Ela demora um tempo para vir. E esse tempo é o tempo da mudança da vibração, é o tempo da mudança das sinapses, é o tempo da mudança da frequência. Porque se a gente criou uma frequência ruim, levou uma vida inteira para criar uma frequência ruim, a gente quer mudar a frequência amanhã. Não, vou virar uma chave, não vou fazer mais nada, não preciso me preocupar, vou fazer uma coisa e daí eu vou mudar minha frequência. Não, eu preciso fazer um pouco todos os dias. E o Joe Dispenza fala que ele repara que as pessoas, elas atingem, não tem um tempo exatamente, mas as pessoas começam a atingir a partir de 6 meses da mudança do hábito. 6 meses a 1 ano, elas começam a atingir essas mudanças. E esse projeto, esse vídeo faz parte dessa mudança. Eu só estou gravando esse vídeo para você agora porque eu comecei a fazer isso tudo e eu coloquei esses novos hábitos. Porque isso nem estava no meu radar, eu nem estava pensando que eu ia fazer um curso sobre isso, que eu ia ajudar as pessoas a mudar as emoções e as frequências. Eu estava lá ganhando meu dinheiro sendo treinador, instrutor de treinamento e terapeuta. Mas aí, fazendo esse trabalho, eu comecei a receber essas informações. Que eu podia mandar essas informações e ensinar essas pessoas a fazerem essa mudança também, a entrar nessa nova frequência e aprender a usar a força do universo a nosso favor. Mas voltando aqui, lembrar que aonde começa isso? Começa dentro da gente. Não adianta querer mudar fora. Então, é muito importante que a gente faça uma pesquisa sobre a nossa vida, quais foram os momentos mais marcantes, quais foram as emoções mais negativas que ficaram gravadas. É importante que a gente use todas as ferramentas. Por exemplo, a constelação familiar, ela ajuda muito a gente a desfazer pactos, desfazer traumas de gerações, coisas negativas que a gente está trazendo de outras gerações, de entrar em equilíbrio com isso. Então, usar todas essas ferramentas que podem ajudar a gente a realmente mudar a nossa frequência e nos tornarmos mais autônomos e mais co-criadores da nossa realidade. Porque enquanto a gente não fizer esse trabalho de limpeza e de equilíbrio, nós provavelmente não vamos ser os co-criadores da nossa realidade. Quem vai estar criando a nossa realidade vão ser as nossas memórias negativas, os nossos traumas, os traumas da nossa família, as crenças que a gente aprendeu, que a gente recebeu, que a gente desenvolveu. E aí a nossa realidade não muda e eu fico chateado, reclamando, e aí eu entro num ciclo vicioso negativo. Né? A mente ela se vicia nessa questão negativa. Eu não consigo sair desse ciclo para manifestar o que eu quero. Eu não consigo manifestar um amor, uma companheira, um companheiro melhor, mais agradável, ou mudar a minha relação com a minha parceira ou meu parceiro.
eu não consigo mudar, eu não consigo manifestar novos trabalhos, pessoas que me respeitem, que me valorizem, porque eu não me valorizo, né? Então, toda essa mudança, ela acontece dentro da gente. E é isso que eu estou buscando te mostrar, para te ensinar que existe um caminho possível para você fazer essa mudança. Ele exige esforço, mas também exige usar as ferramentas certas, do jeito certo, do jeito correto. Então, essa nova ciência que está surgindo, de unir terapias, física quântica, energia, né, energia espiritual, traumas, isso pode ajudar a gente a mudar muito a nossa energia, o nosso campo vibracional. E a partir daí, a gente está ajudando o planeta a mudar também. Então, vamos fazer isso, vamos fazer juntos essa mudança de frequência. Vamos todo dia focar em mudar a nossa frequência. E a gente não precisa de ninguém fazer nada por nós. A gente não precisa de guru, a gente não precisa de mestre, de nada disso. A gente só precisa aprender com quem já fez e quem conseguiu fazer e começar a fazer. E colocar em prática todo dia um pouquinho. E assim a gente vai mudar a nossa frequência e a nossa realidade. Quando a gente muda a nossa realidade, a gente abre um espaço, um buraco ali, para que outras pessoas também possam fazer. Para que outras pessoas também possam se sintonizar nesse novo momento, nessa nova realidade. Então, se você tem uma doença, você vai atrair o medicamento correto, o tratamento correto, você vai atrair uma melhoria. Tem pessoas que se curam, né, no método que o Joe Dispenza fala das meditações, uma delas é a que eu te mostrei, do centro de energia, que as pessoas só de fazer a meditação do centro de energia todos os dias se curam de doenças. Então, mais uma vez, mostra que a doença é uma frequência baixa, ruim. Conforme eu vou mudando isso, claro, você não vai deixar de ir no médico, de fazer exames nem nada disso, mas quando você muda a sua frequência, você muda tudo, inclusive o seu plano físico, né? Plano físico, mental e espiritual. Então, não só você, eu também. Então, o meu convite para você é entrar nessa jornada de mudança de frequência, de mudar a frequência e ser co-criador da sua realidade, a partir de um método que tem começo, meio e fim e muita prática, mudanças de hábitos. Tem muitos autores que falam, nós somos os nossos hábitos. E é isso, os nossos hábitos entram em automático na nossa mente e que geram atitudes que demonstram como nós somos no mundo. Então, se a gente muda o nosso hábito e vai mudando as emoções e a frequência, a gente muda tudo, muda a nossa realidade. Então, meu convite para você é aprender isso. E você vai ver vários vídeos meus falando sobre o tapping, falando sobre as outras terapias, que podem ajudar a gente a mudar as nossas emoções, a partir daí nossa frequência do cérebro, e sim entrar uma nova frequência com o universo e mudar a nossa realidade. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você tem alguém que é interessado nesses assuntos, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que essa pessoa vai gostar muito de saber que ela tem sim uma forma dela, começo, meio e fim, dela começar essa mudança da frequência para manifestar o que ela realmente deseja na vida dela. Valeu, grande abraço.